está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra e a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ele está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por
te ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo 4 do livro do profeta Zacarias. Vamos fazer a leitura deste capítulo e logo em seguida estaremos meditando na palavra do Senhor. Capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo todo. Ele nos diz assim, então, a inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono,
e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, melhor dizendo, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e a outra à esquerda. Dei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esses alegra-se-á vendo o prumo da mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prosseguiu e lhe perguntei: quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tomando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabe o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Deus nos abençoe e Ele aplica a sua palavra em nós. Nós vamos estar orando ainda ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe com sua palavra nesta manhã. Aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, da página da Igreja Presbiteriana, sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos, também os que estão aqui no trabalho do Senhor. Ora, então, ao Senhor nosso Deus. Deus amado, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede. Agradecidos estamos, ó Pai, por tua graça, por tua misericórdia para conosco. A tua palavra diz que, ó Pai, ela se renova a cada dia. Ó Deus, a cada manhã, ó Deus, a graça do Senhor é renovada nas nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que nós mesmos não podemos produzir graça, mas nós sabemos que elas emanam do Senhor. Sabemos, ó Deus, que toda bondade, toda dádiva, ela vem dos céus, do Pai das luzes, aquele em cujas mãos tem o poder de abençoar, de restaurar, ó Deus, de bendizer, de derramar graça e misericórdia a quem Ele queira. Deus, e nós entendemos que nós, o teu povo, nós somos alvos da graça do Senhor. O Senhor Deus está continuamente, ó Deus, inclinado para nós. Não há um dia sequer das nossas vidas, ó Deus, que nós não provamos da bênção do Senhor e da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso estamos aqui, por isso reconhecemos o Senhor como nosso Deus, Salvador das nossas almas, aquele em cujas mãos tem o poder tanto para reedificar, ó Deus, para restaurar, para curar. Ó Deus amado, então nós pedimos que nesta manhã, ó Deus, o teu Espírito Santo, ele transcenda, ó Deus, ó Pai, o tempo e o espaço, ó Pai, e através da internet, essa mensagem chegue, ó Deus, e edifique vidas e a compreensão melhor da tua palavra. Para a honra e glória do Senhor, Pai, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós estamos aprendendo aqui na escola dominical
pelas manhãs, olhando as visões no livro do profeta Zacarias. São 8 visões, né? Começamos pela primeira, hoje nós estamos então aí naquilo que a própria palavra de Deus ela nos dá a entender, que é a quinta visão. E aí a ideia sempre é entendermos essa linguagem que ele usa, esses símbolos. Aqui nós temos o símbolo do candelabro e também das 2 oliveiras, que é muito importante, nós vamos trabalhar em cima disso, para que você possa entender. Então, à luz do profeta Zacarias, essa quinta visão, ela juntamente com a quarta visão, elas formam uma peça, e ela exatamente dá o equilíbrio das 8 visões, tanto começando da primeira como até a 8ª. Então, nesse momento agora aqui, os olhos do Senhor estão voltados para aquilo que nos diz respeito à construção do templo. Veja só que a figura do governador e do sacerdote, ela aparece novamente, e sempre quando o Senhor, mesmo quando ele fala em Ageu, quando ele trouxe a Zacarias e também como a Malaquias, ele é um ponto central que o Senhor Deus não vai abrir mão, que é a restauração, uma reconstrução do templo, para que então o culto seja restabelecido. O culto esse que foi negligenciado pelo povo, e foi um dos pecados pelos quais Deus os levou para o cativeiro babilônico, e passados 70 anos esse povo retorna. Esse povo retorna não apenas para dar continuidade à sua vida social, cultural, mas principalmente à vida espiritual. Então o mandato espiritual era de suma importância para o crescimento daquele povo. Então por isso Deus os chama para construir os muros, para reconstruir o templo, para que então o culto ao Senhor pudesse ser assistido para Israel. Então, na mensagem central dessa visão aqui, o templo ele é importante. Por quê? Porque ele ainda está incompleto, ele não foi completo, não foi, digamos, construído. Então, alguns eventos aconteceram que certamente distraíram tanto a visão do sacerdote como também do governador. Então, o Senhor Deus, ele vem com força, com o seu espírito, impulsionando aqueles homens para abrirem mão da ingenuidade, né, dos impulsos humanos que travava aquela construção. Então ele vai dizer agora, eu estou dizendo. Então quando ele usa essa palavra, o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, Deus está comunicando. Então há um interesse especial da parte de Deus para a continuidade desse templo. E aí, então isso deve ser lembrado pela palavra que aparece aqui no texto, pelo candelabro, que na maioria das vezes ficava num lugar santo, ou seja, um lugar, uma descrição do candelabro lá no tabernáculo, no Antigo Testamento. Você vê isso lá em Êxodo capítulo 25, e você vê no templo também já construído no livro de 1 Reis, capítulo 7. Então o candelabro ele ocupa um lugar central nesta visão, e também nas 8 visões tomadas como um todo, se assim possamos dizer. Então essa visão aqui, essa quinta visão, ela tem 3 princípios que são comunicados para nós. E aí nós vamos ver que a obra de Deus, ela será realizada pelo Espírito de Deus. Ou seja, por mais que Deus chame homens, por mais que Deus esteja chamando o governador, o sumo sacerdote, chamando a comunidade, mas essa obra é uma obra específica de Deus, e ela será realizada pelo Espírito de Deus. Isso está do verso 1 ao verso 6, será a primeira ideia. E a segunda mensagem dentro do texto, que é a obra de Deus, ela não deve ser desprezada por seus pequenos começos. Isso está do verso 7 ao verso 10. E por último, a obra de Deus, ela valoriza mais as pessoas do que as instituições. Aí Zacarias termina isso do verso 11 ao verso 14. Então veja que o objetivo aqui é incentivar, é estimular tanto Zorobabel e tanto Josué a continuar. Então agora o foco é, nós vamos terminar essa obra. E essa obra ela não vai ficar inacabada. O foco é mostrar que a permanência ou a posição como instrumentos favorecidos por Deus na obra de reconstrução do templo e também de restabelecimento da adoração. Então o foco é construir para que então o povo pudesse ter o local de adoração,
local para cultuar a Deus. Então, o povo, não só o povo, estava então da garantia de que esse trabalho seria realizado. Por isso Deus se levanta e diz: é pelo meu Espírito. O Senhor então vai capacitar esse, digamos, frágil grupo que estava ali naquele contexto do retorno para realizar, para terminar a obra, e essa obra que é justamente a construção do templo. E então, nós vamos ver que outras imagens vão surgir ao longo da quinta visão. Enquanto Zorobabel, ele tem aqui um ofício de rei, e o ofício de Josué é o ofício de sacerdote. Então, chegaria o dia em que o poder e a majestade desses dois ofícios iriam se unir, seriam combinados, ou seja, em uma só pessoa. E isso aparece claramente quando ele diz que essa pessoa é o Senhor, ele chama a pessoa do Senhor dos Exércitos. E essa palavra é chama de o ramo. E esse ramo, ele ia afastar, ou afastará o pecado e edificará também a sua igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Então há uma forte aqui indicação de que Cristo aparece nesse texto. Esse texto também, essa visão, ela é cristocêntrica. Esse ramo, esses ofícios unidos um dia iriam se apresentar, e ele sim edificará não apenas a igreja física. Agora o entendimento nosso agora é que a igreja do Senhor, ela não é 4 paredes com um teto. A igreja somos nós, formadas por pessoas. Então ele está dizendo, um dia vai chegar que esse ramo irá unificar esses ofícios, e ele sim iria edificar a igreja. Isso de fato aconteceu quando Cristo Jesus vem no seu ministério, e aí ele morre, e então a sua igreja, ela dá continuidade, o Israel de Deus dá continuidade com a igreja. E aí, como querendo encorajar, e de fato ele o fez, os servos do Senhor, porque então eles iam saber que quem ia estabelecer isso era Cristo, era a pessoa de Cristo. Então agora eles teriam coragem para reedificar, porque a missão deles era aquela, de reedificar o templo físico, para que então o povo tivesse um referencial de adoração que fora perdido. O povo não cultuava Deus, não tinha todo o espaço e todo, digamos, os elementos de culto para adorar o Senhor. Mas nessa quinta visão, o candelabro, como eu falei no início, na introdução, o candelabro de ouro entre as duas oliveiras, é importante nós observarmos para ele, do verso 4, do 1 ao 4, onde ele vai dizer: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que, despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão acima do candelabro. Então veja que a palavra candelabro aparece constantemente, então ela é importante para nós. É exatamente nesse momento aqui que Deus está dizendo que a obra dele será realizada pelo seu Espírito. Então vamos entender esse símbolo. O que é então esse candelabro? Esse candelabro, ele é o povo de Deus, ou na revelação do Novo Testamento, a igreja do Senhor. Então aqui, de forma simbólica, simbolizando a igreja, o Senhor está dizendo que essa igreja, ela sempre estaria lá, independentemente da circunstância, do que iria acontecer. E aí aparece também, além do candelabro, aparece essas 7 lâmpadas. O que são essas 7 lâmpadas? Cada uma 7, são como 7 mechas que produziam uma luz excepcional. E quando você olha o Novo Testamento, por exemplo, o livro de Mateus, no capítulo 5, nós vamos entender melhor o significado dessa lâmpada. Então eu quero, se você tiver uma Bíblia em casa e puder abrir aí Mateus, no capítulo de número 5, versículo 14 a 16, você vai entender melhor isso aqui. Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16, que diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se
acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, exatamente essa luz excepcional que o Senhor Jesus fala em Mateus, essa é a lâmpada, uma lâmpada que era, digamos, uma lâmpada cilíndrica, ou seja, e não uma lâmpada que fica, que nós estamos acostumados a ver. Mas a ideia aqui é que ela fica brilhando, é que as pessoas não conseguem esconder o brilho dela. Sete lâmpadas como tubos, eles representam aqui todos os múltiplos pelos quais sua luz deveria ser emitida, ou seja, os raios de luz, os mundos serão alcançados pela graça do Evangelho, ou seja, através da comunicação da palavra de Deus, as pessoas vão ouvir a palavra através dessa luz, através desses tubos que seriam então os canais de comunicação da palavra de Deus. Então, veja só que toda a obra, todo o ministério e todo o serviço que é do Senhor, Ele confiou ao povo. Deus poderia fazer isso com o seu poder, com o seu espírito, poderia, mas veja que Ele sempre conta com o seu povo. Então o seu povo, Ele primeiramente Ele dá o suprimento, ou seja, Ele capacita a pessoa com poder divino, para que então, o povo possa realizar uma obra que até os anjos almejavam fazer. Eu estou me referindo exatamente à proclamação dessa luz, a saber, o Evangelho de Jesus Cristo precisa ser comunicado pela boca dos crentes. Porque o ímpio, ele não conhece o Evangelho, a sua mente não foi iluminada. Essa luz não brilhou, não raiou na sua mente e no seu coração. Então, como ele vai pregar o Evangelho? E aí o texto vai dizer que pregando essa luz, sendo liberados pelo poder do Espírito, pela boca dos santos do Senhor, eles são como oliveiras que aparecem no texto, ou seja, eles fornecem uma fonte constante de óleo. Naquele tempo, as luzes eram uma espécie de candeeiro, elas precisavam de um combustível, e o combustível que alimentava aquelas tochas era exatamente o azeite, era o óleo tirado da oliveira, e através desses tubos, ele reabastecia constantemente para que nunca se apagasse aquele fogo. Por isso que ele está usando aqui nessa visão. Então, veja que os recursos e a força de Deus para o seu povo, elas nunca diminuam, a depender do contexto que seja. Deus sempre vai suprir o povo com força, com recursos para que então a sua obra seja executada. E qual é o papel então nosso nesse contexto atual? É de proclamar. Como nós proclamamos? Pregando. Sobretudo vivendo a palavra de Deus, porque se eu pregar e eu não viver a palavra de Deus, há um contrassenso. Se eu vivo, é porque essa palavra ela produziu efeitos, ela transformou a minha vida de tal modo que então agora eu tenho autoridade para proclamar essa palavra. E agora do verso 7 ao verso 10, o Senhor diz que a obra de Deus ela não deve ser desprezada pelos seus pequenos começos. Às vezes nós olhamos para, humanamente falando, para um trabalho começado, um trabalho pequeno, e nós não botamos fé. Dizemos, não, esse negócio não vai para frente não, porque é um negócio muito pequeno, não adianta investir nisso aí. Mas veja, quando nós olhamos o pano de fundo que está nesse contexto, o que você tem? Você tem o povo voltando do cativeiro babilônico, pega uma cidade em ruínas, uma cidade que precisava reconstruir não apenas os muros, mas também as suas casas. Por quê? Porque você vê no livro do profeta Ageu, o povo parou a construção, uma confusão ali com os samaritanos, então o povo começaram a reconstruir as suas casas. Ageu vai dizer que o povo estava usando o melhor material para a casa. Ele chama, a descrição que Ageu usa é casa apaineladas. Isso significa que também as casas estavam precisando de restauração, não só as casas, os muros e o templo. Mas o povo voltou para Jerusalém
e lhe dado a prioridade de reconstruir o templo. Então, o pano de fundo que você tem é isso, é uma cidade em ruínas, que não tem beleza, que não tem nada. Eu não sei se vocês já viram uma cidade abandonada, traz tristeza, principalmente foi destruída pela guerra. E aí, a tarefa agora era reconstruir os muros de Jerusalém, por parte de Zorobabel, que era o governador, que era o homem que governava a cidade. E parecia então uma missão impossível, porque demandaria muito trabalho, por causa do estrago que tivera. Mas isso não foi obra de Deus. Zorobabel tinha que olhar além dos tijolos, mesmo sabendo que havia toda uma dificuldade de material, de argamassa, de madeira, enfim, de tudo que você possa imaginar, e ver que naquele momento havia um grande empreendimento ali, e quem estava fazendo aquela obra, ela não era de homens, mas sim era de Deus. Então, por isso que eu disse, muitas vezes nós olhamos para um trabalho e pelo fato de acharmos que é pequeno, achamos que é coisa do homem. Mas se Deus está naquele trabalho, aquele trabalho deve ser honrado, deve ser empregado, então, tempo, deve ser empregado, então, também, material de boa qualidade. E não aquilo que sobra, mas sim material de boa qualidade. E, particularmente, a pregação da palavra, para que, então, o evangelho, então, ele se possa tomar, então, alavancar, ou seja, possa, então, ser proclamado dentro da comunidade. E então os serviços do evangelho, como diz o texto, por meio das boas obras, possam então alcançar também as pessoas, para perceber então que o evangelho torna a pessoa de uma forma renovada, com a mente agora transformada, a ponto de agora não se apegar a bens materiais, mas se desprender, se abnegar, ou seja, se doar, não apenas o seu tempo, de evangelizar, de orar, mas também de investir naquela comunidade, ou seja, investir em quê? Em vidas, nas pessoas que precisam de ouvir a palavra, de ser assistidas também nas suas N dificuldades. Nós sabemos que nós vivemos em um contexto de desigualdade social, onde você vê, a depender da região, da cidade, dos grandes centros, você vê pessoas morando em boas casas, porque ganham muito bem. Isso, não tenho nada contra isso. No entanto, você vê pessoas vivendo à margem, com vidas bem precárias, com necessidade. E muitas vezes nós passamos por essas pessoas, sabemos da realidade que eles enfrentam, mas, no entanto, nós não queremos se envolver com eles. Sabe quem olha para essa pessoa? Aí nós temos hoje, né, os governos com as políticas públicas assistindo essas pessoas. Mas nós sabemos que isso é um paliativo. O governo, o Estado, assim por se dizer, ele não tem como assistir, porque é uma demanda muito grande. Então, também é papel da igreja também assistir essas pessoas. Então, se uma igreja está numa comunidade com a porta aberta, ela deve, então, acolher a comunidade, ela deve dialogar com as pessoas, porque, então, se deixar à mercê do Estado, eles ficam sofrendo na mão dessas pessoas. Então, muitas vezes as pessoas vão lá, levam uma cesta básica, mas a comida se acaba. E a fome, ela volta novamente. Não seria melhor que a pessoa tivesse uma vida melhor, um trabalho para trazer o alimento para casa, tivesse uma oficina, uma cooperativa na comunidade? Então, essas políticas públicas, elas são falhas porque elas é um assistencialismo momentâneo. Mas a palavra de Deus, ela não é assistencialismo, ela traz alimento para revigorar. Faz com que o indivíduo encare a vida, as dificuldades, as suas problemáticas com ânimo. Sair na rua procurando um trabalho, que ele sabe que ele deixou em casa uma criança precisando de comer. Ele sabe da sua responsabilidade, ele não fica apenas esperando uma bolsa de um governo ou uma assistência social chegar na sua porta. Ele precisa, então, saber que há uma responsabilidade dele cuidar daquela vida. O Evangelho faz com que a pessoa abra os olhos em qualquer comunidade. Mas muitas vezes as pessoas ficam à mercê. Por exemplo, nós estamos agora na época, está se aproximando a política, então aparece
as pessoas batendo na porta, dizendo que vão resolver o problema da comunidade, das pessoas. Não vão. São mais promessas. Passaram 4 anos sem fazer nada. Então nós precisamos entender que o Evangelho, ele capacita o homem para trabalhar, para entender o que é certo, o que é errado. A pregação da palavra de Deus faz com que o cristão ele faça boas obras, tanto para os outros, porque está implícito, no amar o próximo. Eu não posso amar o próximo só apenas de palavras, só apenas dizer que eu tenho afeto por ele. Eu preciso também manifestar isso em obras. Quando nós nos esquecemos disso, ou quando nós negligenciamos essa importante verdade, logo e de imediato, os problemas aparecem. Por um lado, frustração. Muitas pessoas são alimentados para até pegar, digamos assim, colocar a mão na massa, mas querem ver os frutos de acordo com o seu trabalho, e não é bem assim. Deus nos capacita para fazer a obra dele. Necessário se é um desenvolvimento, necessário se faz assumir um trabalho, uma responsabilidade com a igreja, com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos sim que o trabalho ele dignifica o homem, ele traz dignidade para uma família. Nós sabemos que a humanidade ela precisa ser despertada para isso, não ser manipulada. A humanidade é inteligente, Deus o fez com capacidade. Nós não podemos nos esquecer de que o Evangelho, ele em muito melhora as nossas aptidões, ele esclarece, ele traz um olhar para a obra de Deus, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo. Então, nossa visão de mundo precisa sofrer uma mudança radical. Devemos ver toda a vida como sendo vivida para a glória de Deus. Nós não podemos ver a vida para nós mesmos. Nós precisamos aprender que quando Deus nos dá uma tarefa, então Ele também fornece o poder através do Espírito Santo para nos capacitar e para que então essa obra seja realizada, porque esse poder ele vem do Espírito Santo. E por último, o profeta, no capítulo 4, do versículo 11 ao 14, ele vai nos dizer que a obra de Deus, ela é valorizada, ou ela valoriza mais as pessoas do que as instituições. Veja, que o ponto central dessa visão aqui é exatamente o versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, qualquer trabalho que os israelitas realizassem seria possível apenas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, não apenas se baseando com os recursos humanos, não apenas se baseando com as suas próprias forças, porque isso seria inútil naquele contexto. Veja só aqui, 16 anos, aproximadamente 16 ou 17 anos, após o retorno, o povo havia tentado reconstruir o templo. De imediato, quando eles chegaram, eles tentaram reconstruir o templo com suas próprias forças. E o que aconteceu? Isso acabou em um fiasco. Lá no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 8 ao 13, nós vemos esse episódio. Então, houve uma complicação, e aí então o templo parou aproximadamente de 16 a 17 anos, sem ninguém colocar uma pedra. E o templo então ficou em ruínas, e o Senhor então ele levanta o profeta Ageu e vai dizer que se é tempo do povo construir as suas casas, enquanto a minha casa ela está em ruínas. Então, como esse trabalho seria feito agora para não acontecer o que aconteceu há 16 anos atrás? Esse trabalho agora só poderia ser feito somente se o Espírito governasse todos os detalhes, todo o trabalho, porque a glória seria do Senhor. Se você olhar o livro de Esdras, você vai ver que houve conflitos políticos,
houve outros interesses, mas agora aqui o Senhor está dizendo, eu mesmo vou realizar essa obra, eu vou capacitar os homens, o meu poder, o meu Espírito estará com vocês, e o final dessa obra, a honra e a glória será minha, não será do homem. Então, até a construção do templo foi um tempo para a provisão do Espírito Santo de Deus. Tudo em nossa vida tem um tempo determinado. Muitas vezes nós não sabemos administrar o tempo de forma corretamente, muitas vezes a ansiedade toma conta de nós, ou talvez a vontade de realizar uma obra na casa do Senhor por nossas mãos, mas nós acabamos nos esquecendo de que Deus deve ser glorificado. A honra deve ser dada ao Senhor. Então, no Novo Testamento, nós vemos constantemente, por exemplo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo nos escreve, e no texto que ele escreve, ele oferece, no contexto de andar, de servir de acordo com a vontade de Deus. Então eu posso ter muitos desejos, eu posso ter muita vontade no meu coração de realizar muitas boas obras na casa do Senhor. A pergunta é, eu farei para a glória de Deus? Eu tenho uma intenção de glorificar o nome do Senhor? Porque Deus sabe de fato a verdadeira motivação dos nossos corações. O esforço humano sendo o suprimento do óleo, ou seja, do Espírito Santo, ele acabará como um fogo de palha. Por isso que muitas pessoas começam um trabalho na igreja, começam a se envolver e de repente param. Mas o que o texto está dizendo é que quando o trabalho é feito pelo Senhor, quando esse Espírito está atuando na vida do crente, é como aquelas 7 lâmpadas de óleo, ou seja, o Espírito de Deus é para todos, em todos os aspectos, em todo e qualquer trabalho que você queira realizar. No entanto, que Deus seja glorificado, porque a obra de Deus feita, a maneira de Deus, ela nunca terá falta da provisão e do poder do Espírito. E alguém pode dizer, um dia eu comecei, mas faltou recursos, Deus não providenciou, não. Talvez foi a motivação, a maneira como eu conduzi, e talvez eu não estava dando a glória ao Senhor, então por isso faltou provisão. Mas se essa obra está sendo feita pela vontade e pela maneira de Deus, nunca faltará provisão, até mesmo em tempo de escassez. Deus, Ele promete estar conosco e suprir todas as nossas necessidades, no que diz respeito à pregação do Evangelho. Então, aqueles que resistirem a esse princípio, eles aprenderão da maneira mais difícil o quão impotentes são para realizar a obra de Deus. Mas se nós entendermos que somos capacitados por Deus, pela ação do Espírito, nós devemos entender que há uma importância nessa capacitação. Deus não vai nos capacitar simplesmente para nos encher de orgulho ou qualquer outra coisa do tipo. Ele vai nos encher dessa capacitação que ela vem do céu, é divina, para o serviço do Senhor, para a boa obra do Senhor. Não por recursos, nem por vontade própria. Esses podem ser atos até bons, até puros, mas na medida, meus irmãos, em que são humanos, eles não podem realizar a obra de Deus no mundo, pela força e pelo poder, pelos recursos e pela força do homem. Nós podemos ser capazes de governar os nossos próprios desejos, nossos próprios instintos. Nós podemos fazer muito ao nível humano. Sim, podemos sim, mas por essas coisas nós não podemos brilhar como luzes no mundo. Nós estamos longe de acreditar nisso. Se hoje, nos dias atuais, por causa da pandemia, está sendo difícil evangelizar, pregar a palavra, até é difícil para os cristãos vir para a igreja. Agora você imagine se tivéssemos uma perseguição maior. Como seria a nossa resposta a Deus nesse momento? Hoje, se pedissem para que você considere os seus pontos de vista, para você comparar
o seu amor pela igreja, pelo evangelho, o empreendimento, por exemplo, missionário, o seu tempo que você escolhe, que você separa para pregar a palavra. Certamente nós cairíamos num risco de imaginar que, pelos nossos próprios recursos, nós teríamos bons resultados. Nós podemos realizar uma boa obra. Mas não se engane, porque sem Deus nada podeis fazer. O que nós precisamos é fazer a oração que o profeta fez. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Acende, ó Deus, os candelabros. Acende, Senhor Deus, os luzeiros, ó Deus, na sua igreja para pregarem a palavra. Com testemunho, com poder e glória. Nós somos envolvidos, sim, desde os primórdios da nossa igreja, no que diz respeito à pregação do evangelho, à educação e ao serviço social. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é conhecida desde os seus primeiros, seu primeiro missionário, pastor, chegou no Brasil com esse trabalho. Por isso ele não apenas organizou igrejas, mas ele organizou escolas, imprensa, jornal, para servir ao povo. Que Deus nos ajude a compreender o evangelho e a termos esse espírito empreendedor na obra missionária, mas sempre visando a glória do Senhor, nosso Deus. Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar com a palavra de oração. Deus amado, nós te louvamos por tua palavra. Ó Deus, nós vimos aqui que na visão que o Senhor deu ao profeta, a importância do governador e do sacerdote entenderem que a obra que eles estavam para realizar era uma obra do Senhor. Senhor, no que se diz respeito à obra, de fato, Cristo realizou na cruz do Calvário, nos edificou como pedras vivas e somos a igreja de Cristo. Mas Deus, somos nós, ó Deus, aqueles que o Senhor nos chamou e nos comissionou, Deus, a pregar o evangelho, para que outras pessoas conheçam a obra do Senhor, o que o Senhor realizou, Deus, nas vidas das pessoas através da pregação do evangelho. O amor que o Senhor tem, ó Deus, pelos pecadores, a ponto do Senhor mesmo morrer na cruz. Nós sabemos, ó Deus, que quem vai pregar o evangelho somos nós. Mas por vezes nós estamos negligenciando. Por vezes, Deus, nós não estamos fazendo como deveríamos fazer. Ó Deus, então devemos, ó Pai, nos arrepender de tal pecado, nos voltar para o Senhor. E quando, ó Deus, iniciarmos o trabalho da boa obra, devemos sempre saber que é do Senhor. O Senhor nos usa, nos capacita, mas a honra, a glória e o poder sempre serão do Senhor. Ó Deus, em nome de Cristo, que o Senhor possa aplicar essa palavra, avivar, ó Deus, para que possamos dar continuidade, ó Deus, ao chamado do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.